Então, agora nós iremos estudar ao terceiro estudo, fazer o terceiro estudo de boas notícias. Mais uma vez, estamos estudando primeiramente quem Deus salva. Depois eu vou mostrar como é que Ele salva. Quem Ele salva? Pecadores, porque só existem pecadores. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Vamos para um texto da Bíblia. Lucas capítulo 15, deixa eu abrir aqui na tela. Então, acompanhe comigo então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então tem lá um grupo de pessoas para estar ouvindo quem? O Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos estudar mais um texto. O Senhor Jesus Cristo vai falar, dizer aqui, ensinar algumas coisas, aquelas pessoas, e essas palavras aqui do Senhor Jesus Cristo vai valer para nós também nos dias de hoje. Versículo 2, e murmuravam quem? Os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então eles estão lá questionando, mais uma vez aqui, quem? O grupo dos religiosos, os fariseus, saduceus, os escribas, Toda vez que você pegar a tua Bíblia, e encontrar essas palavras, fariseu, escriba, saduceu, pense aí no judeu, pessoas ou grupos, religiosos da época, E esses grupos aqui estão o quê? Murmurando, murmurando diante de Jesus, dizendo que ele recebe pecadores e come com eles. Graças a Deus que ele recebe pecadores e come com eles. Sabe por quê? Todos nós somos o quê? Pecadores. E ai de nós se ele não recebesse, pecadores em sua presença, Mas existe uma maneira santa, pura, correta de nos aproximarmos da presença de Deus, certo? E depois a gente vai tratar isso com mais detalhes. Mas estamos vendo primeiramente aqui quem Deus salva. Então, versículo 3. Agora, o Senhor Jesus Cristo que vai contar aqui uma parábola, uma historinha. Diz: então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que perdeu até encontrá-la? A palavrinha aqui que eu quero colocar em destaque é até encontrá-la. Versículo 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, prestem atenção no versículo 7, acompanhem isso. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, há festas no céu quando uma pessoa reconhece, que está devendo a pena de morte para com Deus, que é uma pecadora, e fica na dependência de Deus para ser salva, ser perdoada, ser justificada. Aqui fala de ovelhas nessa historinha aqui. Do que adianta, 99 ovelhas perdidas, ou seja, que não necessitam de salvação, de perdão. Vamos aplicar dessa maneira. Não tem, vamos dizer assim, festas no céu, porque essas ovelhas ainda continuam na mesma situação que estão. Agora, uma ovelha perdida, que foi achada, encontrada, foi salva, foi perdoada, a alegria, a festa, vamos pensar assim, em pessoas, que está falando de ovelha, mas a gente aplica isso para nós, seres humanos, quando uma pessoa se arrepende, deposita confiança, fica na dependência de Deus para ser salva, há festas no céu, é o que o texto está dizendo aqui, e não 99, que se diz justas, que não necessitam de perdão, de salvação. No versículo 8 até o 10 é mais uma historinha que vai dizer a mesma coisa, só que agora vai, em vez de falar ovelha aqui, vai falar de dracma, Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas,
Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Diligentemente ou cuidadosamente, né? Até, mais uma vez aqui a palavrinha, né? Até encontrá-la. Olha o que acontece aqui no versículo 9. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. Ou a dracma que tinha perdido. Versículo 10. E vos afirmo, né, que de igual modo há júbilo, há festa, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Estamos falando aqui de dracmas, mas isso se aplica em nós, né, seres humanos, no nosso dia a dia. Quando uma pessoa, né, quando Deus vê uma pessoa se arrependendo, né, entendendo o evangelho, entendendo que é a porta estreita e se apropriando de a salvação, há festas no céu. Há anjos pulando, né? Talvez no ar de alegria, de satisfação, quando isso ocorre, né? Quando uma pessoa ela realmente entende e se apropria do evangelho, porque entender, saber como Deus salva é uma coisa, agora se apropriar de salvação é outra totalmente diferente. Depois a gente vai explicar isso de forma mais clara em estudos futuros. Mas essas duas historinhas aqui são parábolas, né, que o Senhor Jesus Cristo disse para chamar a atenção de quem? Dos fariseus, dos publicanos, das pessoas que estavam ali com ele. E a partir do versículo 11 agora, deixa eu abrir aqui na tela. Isso. A partir do versículo 11... de Lucas, capítulo 15, é que vamos agora de fato assim para o texto, né? Basicamente vai acontecer o que nós já vimos, né, nos estudos anteriores do fariseu e do publicano e da mulher pecadora e Simão, o fariseu religioso. De igual modo, essa passagem aqui está dizendo a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, só que nós vamos usar aqui outros termos, né, outras palavras. Mas a gente vai ver aqui, né, 2 filhos. Um filho, a gente vai ver que ele está uma atitude totalmente rebelde, né, um filho ingrato, um filho que não está demonstrando aqui o devido respeito ao seu pai, né, e o outro todo certinho, né, todo correto, todo justo, né, entre aspas, diante de teu pai. É a mesma coisa. A gente vai ver que o homem, né, o filho mais moço, ele vai ser perdoado, salvo, né, justificado, diferente do outro filho, né, o filho mais velho. Agora, por que isso acontece? Né? É o que nós vamos ver aqui no texto. Versículo 11, continuou, né? Certo homem tinha 2 filhos. 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então o filho mais moço chegou ao pai e ele está pedindo o que aqui para o pai? A herança, né? Vamos analisar isso aqui com cuidado. Quando é que um filho, né, recebe uma herança da parte do pai ou dos pais? Quando os pais morrem, né? Vamos imaginar aí que propriedades, carros, dinheiro, né? Aquilo que o pai possuía vai ficar para quem? Para a geração seguinte, né? Que são os filhos. Só que este filho mais moço, ele está pedindo o quê? A herança para o pai antes dele morrer. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: pai, o senhor está demorando demais para estar morrendo, sabe? Eu não quero mais estar aqui neste lugar. Eu quero logo a minha parte da herança. É mais ou menos isso aqui que ele está dizendo para o pai, quando ele teve, né, essa atitude para com seu pai. E o pai poderia ter feito o seguinte, falou: não, mãe, quando eu morrer, aí você pega a tua parte. Mas o pai, qual foi a atitude que nós acabamos de ler? Né? Mesmo vendo, né, o filho com aquela atitude, o que ele faz? Ele reparte
os bens, né, a parte que era dele, ele pega e dá para o filho. Antes de quê? Antes do pai morrer. Então ele lhes repartiu os haveres. No versículo 13, olha o que ocorre. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. No versículo 13 desta passagem, fala que este filho mais moço, ele pegou o quê? Tudo que ele tinha e foi viver numa terra distante. A palavra aqui é falando que ele pegou tudo, ou seja, esse jovem, ele não tinha um mínimo interesse de voltar, de regressar para junto do pai. Ele pegou tudo, ou seja, ele não deixou absolutamente nada para trás. Ou seja, ele não tinha intenção de voltar. E fala que ele foi viver numa terra distante, ou seja, longe da família, longe do pai. Ele nem queria voltar ou ser visitado. Então, é o que está acontecendo aqui no versículo 13. E lá fala também que ele viveu dissolutamente. O que nós podemos extrair aqui de lição desse versículo 13? Ele viveu de forma totalmente desregrada. Ele não se preocupou com o futuro. Ele não se preocupou com o dia de amanhã. E viveu de forma totalmente negligente. É o que acontece aqui então no versículo 13. Então imagine aí, o jovem, né, chega para o pai, pede a herança, pega a herança e desaparece, vai para uma terra distante. E lá ele está vivendo de forma dissolutamente, de forma sem se preocupar com o dia de amanhã. É isso que está acontecendo aqui. No versículo 14 acontece o seguinte: depois de ter consumido tudo, ou seja, ele gastou tudo que ele tinha, né, não sobrou nada. E aí, para piorar a situação, olha o que fala o versículo: sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele não viveu de forma prudente. Não é porque a gente tem dinheiro ou possui alguns bens que a gente vai sair gastando aí sem se preocupar ou sem se planejar para o dia de amanhã. A gente não sabe, né? E este jovem não pensou nessas coisas, não pensou no futuro, não pensou no dia de amanhã. E viveu de forma totalmente desregrada. E aí veio o quê? Uma crise, vamos pensar assim. E nós aqui, por exemplo, brasileiros, não temos passado também por crises, né? Desemprego, né? Muitas pessoas desempregadas. É mais ou menos o que está acontecendo com este jovem aqui. Veio o aperto, vamos falar assim, para a região, né, para o país que aquele jovem estava morando. Então agora ele está sem dinheiro, não tem absolutamente nada, e para piorar a situação, o lugar onde ele está não anda bem. Tem uma crise lá, fala que grande fome, é mais ou menos isso que está acontecendo. Não está legal na região onde ele está vivendo. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Este jovem aqui é um judeu, descendente, né, de Abraão, Isaque e Jacó. E para o judeu, o animal, né, o porco, que está acontecendo aqui no versículo 15, é um animal que imundo. Né? Eles entendem que o porco é um animal imundo. E ele foi justamente o que? Guardar ou cuidar de quem? Dos porcos. Então vai vendo, vai imaginando agora a situação. No versículo 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Certo? Olha só, este jovem está lá num lugar sujo, né, no meio dos porcos. Este jovem está com fome, passando necessidade, não tem o que comer, não tem dinheiro, né? Talvez sujo, com fome, frio, sede, e ele chegou ao ponto de desejar o quê? Comer a comida de quem? Dos porcos. Olha a situação.
E aí, o que ocorre? Mas ninguém lhe dava nada, ou seja, os porcos, o animal, tinha mais valor, tinha mais importância de quem? Do que aquele jovem. Está numa situação totalmente difícil aqui. Está passando fome, ninguém está lhe dando nada, ou seja, ele está com uma vida difícil, né? Uma vida dura, né? Mas, olha só o que ocorre aqui no versículo 17. O que ocorre no versículo 17 é o que precisa acontecer comigo, é o que precisa acontecer com você que está me ouvindo, é o que precisa acontecer com todos os seres humanos. Todos, sem exceção. Versículo 17. Então, caindo em si, disse. Nós precisamos cair em si. A gente precisa entender qual é a nossa situação diante de Deus. Vocês lembram daquele estudo que nós fizemos, os atributos de Deus, né? Nós estudamos sobre a santidade e justiça de Deus. Deus, ele é santo, 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 puro, perfeito, né? Inatingível, imensurável. Um Deus que odeia, um Deus que detesta, abomina, não gosta do pecado. E nós somos o que diante dele? Pecadores, nós somos sujos, estamos estragados, contaminados com o pecado. E isso faz de todos nós inimigos de Deus. Mas existe uma solução, existe uma saída. E olha a atitude deste jovem, é o que nós precisamos fazer também diante de Deus. Então, caindo em si, né? Versículo 17, olha o que ele fala. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? De quem é que ele está lembrando? Do pai, certo? E o que nós temos feito? Se aplicamos isso, por exemplo, no nosso dia a dia. A gente gasta muito tempo, sabe, com redes sociais, com Facebook, WhatsApp, né, filmes, novelas, jornal, trabalho, escola. A gente envolve com muitas coisas, mas quando o assunto é estudar a palavra de Deus, meditar, entender o Evangelho, estudar mesmo, a gente não tem tempo, a gente negligencia, a gente descarta, né, as coisas espirituais. Mas este jovem, ele lembra de quem? Do pai dele. E é o que nós precisamos também considerar, ponderar o que vai vir depois, considerar a existência de Deus. Nós já vimos nos estudos anteriores, somos criaturas eternas. Nós não vamos deixar de existir. A morte não é um fim, e sim um começo. Precisamos levar em consideração quem nós somos diante de Deus. É o que este jovem está fazendo aqui, ele está reconhecendo quem ele é diante do Senhor. Ele está demonstrando aqui arrependimento, né? Então, caindo em si, né? Versículo 18, olha só, muito bonito esta passagem aqui. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha só a atitude deste jovem. Ele está falando: eu pequei contra o céu, ou seja, eu pequei contra Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é. Né? Então é o que ele está falando aqui: ó, eu pequei contra o céu e pequei também, Pai, né, o Pai biológico aqui da terra, pequei contra ti. Reconhecimento, arrependimento. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Olha só, ele não quer ter a posição que ele tinha de antigamente, né? Filho, né? Tendo ali o pai, né? Como família ali, então ele dava ordens, comprava, vendia, né? E ele está falando: não, pai, eu não quero ser tratado como teu filho, eu quero ser tratado como teu servo, né? Eu quero ser tratado como um trabalhador teu, certo? O que é isso? Humildade, quebrantamento. Este jovem, ele quebrou a cara, ele entendeu, né, a situação dele.
18 e no versículo 20. E levantando-se foi para o teu pai. O versículo 20 mostra ele tendo atitude, porque até então ele está meditando, ele está ponderando. Isso se aplica a todos nós também. Não adianta somente a gente saber como Deus salva, o que é a porta, né? O que vai realmente dar vida para conosco. Nós precisamos tomar posse disso, né? Se apropriar da salvação. Nós precisamos ter uma atitude. Então, no versículo 20, e levantando-se foi para o teu pai. Atitude. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então este jovem saiu dessa terra distante e está voltando para o seu pai. Com certeza, este homem está sujo, talvez com as roupas rasgadas, fedendo, né, suor, sujeira, sem dinheiro, talvez com fome, sede, né, magro, barba grande, cabelo grande. Este filho está numa situação não muito boa. Ele está voltando para quem? Para o seu pai. E o pai de longe avista quem? O filho voltando. Parece que o pai está ali, né, meio que esperando, né, que esse dia chegasse. Só que o pai precisava, vamos dizer assim, deixar o filho ir, né? Deixar o filho quebrar a cara, né? Porque ele aprendeu aqui uma grande lição. E o pai, vendo ele de longe, compadecido, correu diante, né, do filho, né, correndo, o abraçou e o beijou. Outra atitude aqui muito interessante. Olha só o que nós podemos extrair de lição aqui. O pai, quando viu o filho, né, voltando para sua casa, o que ele faz? O pai vai de encontro ao filho. Quando ele encontra com o filho, chega bem próximo, ele não fala para o filho assim: nossa, você está todo sujo, né? Você está cheirando mal, você está com uma roupa imunda, né? Vai tomar um banho, limpa, né? Você precisa trocar de roupa, você precisa dar uma melhorada. Depois você vem, senta e a gente conversa. Foi assim que o pai recebeu este jovem? Não foi assim. Ele correu e abraçou o filho exatamente como ele estava, sujo, imundo, né? Fedendo suor, fedendo talvez porco, né? Aquele cheiro ruim, não sei, mas ele estava recebendo, né, o filho exatamente como ele estava. Deixa eu só abrir aqui um parênteses aqui rapidinho. Nós, brasileiros, né, nós temos liberdade de estudar a palavra de Deus. Há várias igrejas, né, no Brasil. A gente praticamente tropeça em igrejas, de tanta igreja que tem. E grande parte dessas igrejas diz para a gente o seguinte: para você ser aceito por Deus, você precisa vir na igreja, você precisa dar o dízimo aqui na igreja, você precisa cortar esse cabelo, você precisa parar de usar drogas, você precisa parar de se prostituir, você precisa largar desse cigarro, você agora compra um terno, compra uma gravata, coloca uma Bíblia, né, debaixo do braço, começa a frequentar, depois você vai então ser aceito por Deus. A grande maioria tem ensinado e falado isso. Nós precisamos melhorar, né? Nós precisamos ser uma pessoa de bem, dar o dízimo, frequentar a igreja, né? A gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Será que é assim que Deus salva uma pessoa? Será que a gente realmente precisa largar todas essas coisas para depois procurar a presença de Deus em nossas vidas? Onde é que está isso na Bíblia? O Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está numa situação difícil, eu não sei o que você tem feito ou deixado de fazer, você que está me ouvindo, né? Que está fazendo essa série de estudos, eu não tenho a mínima ideia.
Mas independente do pecado, da sujeira que você tem feito ou cometido, por pior que seja, você não precisa largar de beber ou fumar para depois se aproximar do Senhor Jesus, da pessoa de Deus. Você se aproxima exatamente como você está. Você não precisa deixar ou melhorar a tua vida para depois ir a Deus. Exatamente como você está agora aí me assistindo, é que você se aproxima de Deus, independente do que você tenha feito ou deixado de fazer. E vão por mim, Deus vão receber vocês exatamente como vocês estão. Depois é que vem a limpeza, depois é que vem a faxina, e a gente vai tratar desse assunto depois, não no estudo de hoje. O pai aqui recebeu o filho exatamente como ele estava, sujo, imundo, e o pai o abraçou e o beijou. No versículo 21 diz o seguinte: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra que ele estava ponderando isso quando estava na terra distante? Agora ele teve atitude, ele falou isso para o pai. Ele fala que pecou contra Deus e pecou contra o pai. E no 22, olha qual que é a atitude do pai. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se ou a alegrar-se, mesma coisa. Então, nesses versículos que nós acabamos de ler, o pai, ele restaura o filho, não na posição de servo, não na posição de trabalhador, mas como de filho mesmo. O pai não disse para ele: não, você fez isso, agora eu vou te tratar como um dos meus trabalhadores, você vai ser assim, agora vai ser tudo do jeito que eu determinar, vamos pensar assim. Não, ele restaura o filho na posição de filho mesmo. O pai realmente perdoa aquele jovem mais moço, recebe ele de fato, com todo carinho e amor. É o que está acontecendo aqui no texto. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram, ao aproximar-se de casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então o filho mais velho está no campo, está vendo algo diferente ali acontecendo. Ele chama um dos seus trabalhadores e pergunta: o que está acontecendo? Ele falou: lembra do teu irmão que foi embora? Então ele voltou, e o teu pai matou um novilho e está agora comemorando, se alegrando por ele ter voltado. Então o filho mais velho agora, então, ele recebe a notícia. Vamos ver qual é a atitude dele no versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao teu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que dissipou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Ele se indignou, ele ficou furioso, nervoso com a atitude do pai. Então ele não ficou feliz, ele não ficou contente de ter visto o irmão, o jovem, ter voltado para a casa do pai. Ele não ficou feliz, satisfeito, contente. E aqui, nesses versículos que a gente acabou de ler, a gente vê algo aqui da parte deste filho mais moço. Qual foi as palavras utilizadas por ele para o pai? Ele pega e fala assim: pai, eu jamais transgredi uma ordem tua. Olha só. O que ele está fazendo? Ele está se exaltando, ele está demonstrando para o pai que ele é diferente, distinto, melhor de quem? Do que o irmão.
certo? E ele pega e fala assim, vindo, porém, este teu filho, né? Então ele fala assim, ó, teu filho, ou seja, ele não está considerando o jovem mais moço como teu irmão, né? Como o irmão dele, né? Então, ele não ficou satisfeito, ele teve uma atitude aqui de uma pessoa arrogante, né? Soberba, cheia de si, dizendo que não transgrediu nenhuma ordem do pai, né? Ou seja, ele está confiando nele mesmo, certo? Lembra dos estudos anteriores que a gente acabou de fazer? O fariseu e o publicano, nós vemos, né, o fariseu, um religioso, uma pessoa certinha, dizendo que não era igual o publicano, né, como os demais homens, ou seja, justiça, né, própria, dizendo, né, para Deus que é diferente, que é distinto. Né? Deus resolveu o problema deste religioso? Não resolveu. Nós estudamos também sobre o religioso chamado Simão e a mulher pecadora. Aquela mulher demonstrou quebrantamento, humildade, e o religioso confiando em si também, cheio de si, né? Justo, uma pessoa certa, correta diante de Deus. Deus resolveu o problema dele? Não resolveu. Nesta passagem aqui do filho pródigo está acontecendo a mesma coisa. O que está acontecendo aqui? Nós vemos um filho demonstrando arrependimento, quebrantamento, humildade, reconhecendo quem ele é. Muito importante a gente entender isso. E ficou na dependência de quem? Do pai, de Deus, para resolver o problema dele. Agora o outro pai, eu não transgredi uma ordem tua, justiça própria, um filho arrogante, não entendeu quem ele é. Se aplicando isso à salvação, ao que nós estamos estudando. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, né, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, quem é que Deus salva? Pessoas que reconhecem que estão perdidas, longes, afastadas de Deus. Então, Deus, quando vê, né, uma pessoa demonstrando arrependimento, né, humildade, quebrantamento de coração, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é, um Deus santo, puro, perfeito, que odeia, abomina o pecado, primeiro passo está andado. Isso se chama o quê? Arrependimento. E depois precisamos ficar na dependência da pessoa de Deus para resolver o nosso problema. Salvação, mais uma vez, é um dom, é um presente que Deus dá a todos nós. Salvação, ela é gratuita, ela não é por mérito. Não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Tu lembra da folhinha? Né? Mais uma vez, eu estou falando da folhinha, enfatizando, né? O que geralmente, né, 99% das pessoas fazem? A gente vai, né, naqueles símbolos lá e marcamos, né, várias símbolos, né, várias figuras, né, ir na igreja, isso, mais aquilo outro. Então, o que nós estamos fazendo? Apresentando coisas para Deus, para sermos salvos. E não é assim que Deus salva pessoas. O que Ele espera de todos nós é cairmos em si, como o filho pródigo, como este filho mais moço. Ele caiu em si, ele acordou, ele entendeu que é um pecador. E você que está me assistindo, você tem entendido? Nós estamos passando, né, para vocês por meio da série desses vídeos aqui, que eu estou dizendo assim, por forma assim, bem direta, né, para ser ainda mais claro, né, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores e isso nos separa da presença de Deus. Se você tem reconhecido isso, meio caminho andado. Leia, né, ou ouça os vídeos novamente, leia os textos, né, mencionados através dos vídeos aqui. E vai vendo aqui, né, enquanto nós estamos cheios de justiça própria, né, apresentando coisas para Deus,
não há solução para a gente, nem para mim, nem para ninguém. Agora, quando ficamos na dependência de Deus, entendemos quem nós somos diante de Deus, aí Deus salva, perdoa, né? Lembra da mulher pecadora? O que o Senhor Jesus Cristo falou para ela? Vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. Ou seja, ela foi perdoada, justificada, salva por Deus. Mas ela foi em quem lá? Ela foi atrás de religião? Ela foi atrás de igreja? Ela foi lá apresentar dízimo? Ela foi lá apresentar o que para Deus? O que ela apresentou? Absolutamente nada, porque ela não tinha nada. E no texto de hoje, né? Esse filho mais moço tinha alguma coisa para apresentar para o pai? Não tinha nada, né? Mas ele teve uma atitude, né, sábia, inteligente da parte dele. Entendeu quem ele é. E depois ficou na dependência do pai para resolver o problema dele. E o que nós aprendemos com o texto? Que ele teve o problema resolvido e não o filho mais moço. Aliás, e não o filho mais velho, né? Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Espero que você tenha entendido, né, este texto, esta passagem da Bíblia, e até então o próximo estudo. Daqui para frente a gente vai começar a apresentar então como Deus salva. Até agora, o que nós temos apresentado para vocês que estão nos assistindo? Quem ele salva? E quem é que ele salva? Pecadores, porque só existem pecadores, ok? No próximo estudo, né, nós vamos apresentar então como Deus salva, né? E a gente vai entender isso nos próximos estudos. Então, bons estudos e até lá. Obrigado.